Boa noite para todos. É realmente uma alegria muito grande nós aqui estarmos junto desta família, a família espírita de Francisco de Assis. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, permita-nos alcançarmos a própria paz. A doutrina espírita, como todo mundo já sabe, por excelência, é a doutrina coqueluche do momento. Não há quem não fale sobre o espiritismo. Em qualquer roda familiar, em qualquer roda social, o comentário primeiro é sobre a doutrina espírita. Comenta-se largamente sobre o espiritismo. Se em uma grande roda alguns amigos se ajuntam para um diálogo e a conversação vai caminhando logo para os dito cujos fantasmas apresentados pela TV Globo e outras telenovelas brasileiras que apresentam esta realidade acerca da comunicabilidade, da apresentação dos espíritos, quer seja no teatro brasileiro. É uma coqueluche. Dizer-se espírita hoje é até ibope, em qualquer lugar que o indivíduo vá. Olha, eu frequento lá o Francisco de Assis. Ah, do doutor Aguinaldo? É. Oh, meu. Então entra para cá, vamos conversar. O que é que ocorre sobre a morte, sobre a desencarnação? Conta-nos alguma coisa daqueles chamados mortos e que se comunicam. Minha avó, minha tia, o meu pai, o meu vizinho, a vizinha da frente, um tio, todo mundo já viu alguma coisa, sentiu alguma coisa em relação à espiritualidade. Entretanto, nós, os espíritas, militantes do movimento espírita, temos uma apreciação. A doutrina é muito bonita, a parte filosófica encanta, deixa-nos enebriados de amor, a parte científica para muitos é um momento de pulsante no movimento espírita, e as consequências morais que conduzem o homem para Deus também chama-nos a atenção. Mas quando estamos vagueando próximo ao assunto da morte, ou tendo um acesso mais fácil à morte, isola, pelo amor de Deus. Você vem dizer sobre a morte, um assunto em família, pelo amor de Deus, você não está observando que isso está fora de moda? Vamos falar da vida. Falar da vida é falar da morte. A morte é o preâmbulo para a vida, para a verdadeira vida. Nós aqui, todos nós estamos numa experiência maravilhosa, abençoada. Ninguém pode negar. Estar na Terra, na condição de um mundo de provas e expiações, e aquilo que nós já temos, o alcance e a visão duplicada da realidade da vida, é maravilhoso, vale a pena. É um mundo abençoado. As diretrizes são ótimas, mas, no entanto, nós precisamos entender a morte. A morte, ela é maravilhosa, como diz o professor Aguinaldo. É linda. Pelo amor de Deus, não diga uma coisa desta. A morte, ela é cheia de encantos. Porque vamos fazer uma ideia que tivéssemos nós aqui, um público como estamos, tivéssemos 300 pessoas com 293 anos. É impossível. Então a morte é a libertação do indivíduo, que passou por uma experiência como todos nós sabemos. É a morte que dá a liberdade ao indivíduo depois da tarefa cumprida. Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, é uma obra maravilhosa, como toda a obra do André Luiz, ela é faraônica, tem de ser estudada conosco, com todos nós, o público, para que aprendamos a realidade da vida. O esmiuçar da obra de Allan Kardec vem através do livro abençoado, das obras abençoadas de André Luiz, e este Obreiros da Vida Eterna, que nós vamos estudar, do André Luiz, o Espírito, psicografada pelo Chico Xavier, a primeira edição da Federação Espírita Brasileira, em 46. E o trabalho e desenho do Mozart, Súnio, o estúdio Cena e Ação, pertence ao Centro Espírita Mãos Unidas de São Paulo, com a autorização da Federação Espírita Brasileira. Nós vamos observar com o André Luiz
um trabalho que ele vai apresentar-nos de 5 desencarnações. Dentre uma delas, ele vai apresentar até o sepultamento do corpo. As demais 4 outras, ele vai dar um en passant, um passeio pela desencarnação, porque nem toda desencarnação é uma igual a outra. Isto é uma orientação de um plano de vida, de uma colônia, uma relatada pelos espíritos. Tem milhões de colônias no mundo dos espíritos. Essa é uma colônia próxima ao orbe terrestre, a casa transitória, fundada, criada pelo Frei Fabiano de Cristo, que também é um português, como o nosso lar fora fundada pelos portugueses. Nós precisamos observar que os portugueses são espertos, até no mundo espiritual já estão fazendo as suas colônias, e lá criaram já a segunda colônia, que é a casa transitória, que é dirigida por Zenóbia, um espírito maravilhoso. Aqui nós temos Jerônimo, André Luiz, Padre Hipólito e a enfermeira Luciana. Estes 4 estão vindo para a Terra para observar e mostrar-nos os pacientes que já estarão prontos ou preparados previamente para a desencarnação. Dimas é o primeiro que irá desencarnar. A moradia dele é humilde, o interior do Rio de Janeiro, ele é espírita, médium falante, quer dizer, de incorporação, de comunicação, e tem uma hipertrofia do fígado. Vamos ver o Dimas. Eis o cavalheiro Dimas. Aqui tem o nosso Jerônimo, o mentor espiritual que acompanha o nosso Dimas, e aqui o Padre Hipólito e Luciana. Eles estão diante do Dimas, que logo irá desencarnar. Aqui ele está fazendo uma apresentação dos nossos irmãos. O Fábio é o segundo desencarnante. Uma moradia simples, também na periferia do Rio de Janeiro, ele é espírita, médium passista e tem tuberculose. O Dimas é o primeiro que nós vimos, o segundo é o nosso Fábio. Aqui está, um homem compenetrado da sua doutrina, porque é espírita, trabalhador profícuo do movimento espírita, consciente das atividades que realizava e fazia o trabalho do passe colocando amor. Os 2 filhos, a esposa e os amigos espirituais que estão visitando-o para a mostragem do processo da desencarnação. Albina, uma moradia luxuosa, um bairro nobre no Rio de Janeiro, e ela é presbiteriana. Crianças e jovens é o seu trabalho e tem uma cardiopatia. Meus amigos, há muitas pessoas que podem perguntar, mas como? A nossa irmã é presbiteriana e o que é que ela está fazendo aí no meio dos espíritos? Nós precisamos compreender que há espíritos espíritas e há espíritos que são da igreja luterana, outros são bandistas, outros são de outra religião. Os shintoístas, o maometano, o budista. A Clara Nunes, quando desencarnou, tem uma mensagem por Chico Xavier que é uma nobreza de estudo doutrinário. Ela, através do Chico Xavier, vai contando toda a recepção que ela teve no mundo espiritual. Todos os orixás, aquilo que ela cria. A bondade de Deus é enorme. Aqueles espíritos que ela trabalhou a vida inteira, ali estavam. Iemanjá, dentro da cultura que ela cria, estavam ali para receber Clara Nunes. A mensagem é uma preciosidade doutrinária para compreendermos. Deus é mais justo, mais encantador do que todas as nossas políticas corriqueiras e medíocres que às vezes nós, os homens, fazemos nos centros espíritas. A obra, a doutrina, ela é muito vasta, ela é ampla para se compreender com beleza, com grandeza, porque Jesus é amor, veio ensinar o amor. E aqui então temos a nossa irmã Albina. Aqui é o benfeitor da dona Albina, que é presbiteriana. Olha o espírito que a auxilia em todos os trabalhos, porque ela faz com amor. Onde estiver reunido estiverem reunidas uma ou mais pessoas, aí eu estarei. E ali estão os espíritos nobres, as filhas de dona Albina,
aqui essa está grávida, aqui estão os espíritos visitando-nas, e ela lendo a Bíblia para sua filha, para suas filhas. Cavalcante, moradia não definida, está num hospital simples do Rio de Janeiro, a sua religião é católica, serviço ao próximo e tem problemas digestivos. Vamos ver o Cavalcante. Eis o Cavalcante, mirradinho, o seu amigo e benfeitor espiritual, dentro da Igreja Católica. O nosso irmão Cavalcante é um trabalhador esmerado, ele é dedicado ao trabalho do bem. O senhor Cavalcante faz tudo com amor, mas dê uma olhada nos outros dois, cujos pensamentos estão atados a espíritos doentes, sombrios, espíritos tenebrosos. Ah, mas como é que entram no hospital? O pensamento é vida, o pensamento imanta-nos com quem nós desejarmos. Basta acionarmos o pensamento. Colocai gasolina no automóvel e ele anda. Tirai a gasolina, ele não anda. É o combustível que liga o automóvel. Então nós vemos aqui que o pensamento traz estes espíritos para uma convivência diária, porque eles se alimentam de nós. A obsessão existe quando eu dou alimento a estes espíritos. Não há obsessão porque o espírito olhou para mim e gostou de mim. Não, não é. É preciso que haja entre eu e ele uma sintonia. Eu lhe dou guarida e ele fica. E aqui então nós temos o nosso amigo e o nosso Cavalcante e todo o trabalho que dar-se-á logo mais adiante. Adelaide. Adelaide trabalha numa instituição para crianças. Mora no Rio de Janeiro, ela é espírita convicta, serviço ao próximo e tem uma falência múltipla dos órgãos. A nossa irmã Adelaide, ela mora numa instituição espírita. A vida dela fora toda renunciada para aquele trabalho. Aos 70 anos ela tem uma falência múltipla dos órgãos. Ela está depauperada, acabada. Vê o trabalho que a nossa irmã tem. O doutor Bezerra de Menezes está presente. Olha a alegria do grupo. Estas aqui são amigas também, que estão velando pela nossa irmã Adelaide. Meus amigos, o processo começa. Estamos observando este fio prateado, correto? Este fio é ligado ao corpo. Todos estes aqui estão em perispírito, principalmente os encarnados que o prendem à terra. O corpo está dormindo e eles estão fora do corpo. O Padre Hipólito, os guias espirituais que os assistem, e todos estão volitando. Os amigos poderiam perguntar: mas como é que eles estão volitando se não são espíritos superiores? Dizem que só os superiores é que volitam. E aí então nós vamos ver uma explicação do espírito, André Luiz, que vem orientar-nos o seguinte: o nosso irmão Jerônimo tem uma evolução e um magnetismo muito grande. Ele envolve o grupo inteiro, por assim dizer, no fluido magnético próprio que é peculiar àquele espírito. Pela sua evolução e o seu pensamento, ele impulsiona o grupo inteiro, e o grupo inteiro volita, caminhando para as regiões da casa transitória. Ei-los aqui, recebendo passes. E há uma teoria que graça no movimento espírita, que é até uma pândega, que ninguém deve tomar passes, porque são os papa-passes. Isso é uma bobagem, isso é briga de estrelas e de vedetes decaídas no movimento, que não tem que ficar brigando para isso. O Chico Xavier afirmava na intimidade: toma passe quem está doente e toma passe aquele que está bom para não ficar doente. Então o passe faz bem. O indivíduo que às vezes sente-se muito bem, aí é por conta de cada um e livre-arbítrio. Mas todos estão tomando passes, cujos perispíritos estão recebendo uma energia e recebendo deles uma orientação para o processo da desencarnação, que dar-se-á logo mais, como nós iremos ver. A orientação está sendo dada e aqui eles estão de volta.
o Jerônimo, este é o André Luiz, o Jerônimo, o Padre Hipólito e Luciana. Eles estão de regresso num colóquio, numa conversação amistosa do trabalho que realizou-se ali. Eis a casa do Dimas. Todos estes são familiares, são amigos, porque o Dimas veio da colônia da Casa Transitória. Ele era membro da colônia quando reencarnou na Terra. E agora os amigos todos estão vindo para buscar o amigo, para dar-lhes a boa-vinda, falar-lhes com ternura da realidade, do trabalho, tudo aquilo que ele conseguiu conquistar na vida espiritual. Aqui estão eles, e aqui nós vamos ver o Dimas. O Dimas, por ser um trabalhador, lembram que ele era médium de incorporação, médium falante, e aqui ele está tendo a oportunidade, os espíritos estão auxiliando, porque a desencarnação está se dando. A desencarnação ou a morte? A morte. A desencarnação nunca é, com rara exceção, com raras exceções, que dá-se simultaneamente entre o corpo e a desencarnação do indivíduo. A morte orgânica, ela é inevitável, ela vai se dar daqui a instantes. Mas a desencarnação dar-se-á muito depois. Isto depende de cada um de nós. Depende da nossa flexibilidade, depende do conhecimento, depende da moralidade, depende da instrução que nós estivermos. Quem é apegado fica grudado no corpo. Não adianta querer dizer, doutor Bezerra, ô Aguinaldo, vem aqui. O doutor Aguinaldo está caminhando e nós estamos grudados no corpo. Então é preciso entender isso. A morte se dá, mas não ocorre a desencarnação. São duas coisas diferentes. Eu posso morrer daqui agora, num infarto do miocárdio, em 2 segundos. E posso estar morto, mas não desencarnado, porque estou grudado no corpo. É muita banha, muita gordura, você logo tem dificuldades. Então aqui, meus amigos, rides porque não sois vós gordo. Aqui, meu amigo, ele está literalmente desencarnado. Morto. Por que ele está morto? Porque o liame que o prende ao perispírito, ao corpo, ele está morto no colo da mãe. Por méritos, a mãe veio buscá-lo. Os espíritos permitiram que a mãe adentrasse o recinto e ele está no colo da mãe. Meus amigos, até Saddam Hussein chamou a mãe. Todo mundo grita pela mãe. Não há nenhum indivíduo no orbe terrestre que não grita pela mãe. Até o Kiko, quando desencarnar, vai chamar pela mãe. Está lá fora, pensando na mãe. Vai gritar a mãe. Por quê? Porque é o vínculo maior que todos nós temos. Não que nós, os pais, não mereçamos, mas, não digo eu porque sou encalhado, mas quem é casado pode muito bem saber disso. Aqui está então o nosso amigo Dimas, morto, literalmente. E aqui está o perispírito dele. Olha, ninguém muda. Saímos do corpo e continuamos sendo a mesma coisa. Aqui é o velório. Olha só o que o prende ao corpo. Olha aqui, o liame que o prende ao corpo. Ele está preso, vinculado ao corpo. Enquanto este processo ocorre, ele está dormindo, porque ele está ligado a um corpo morto. O seu psiquismo está embotado. Ocorre uma coisa que é muito comum. Quando a gente vai a um velório, por exemplo, muito de nós, e eu já observei e já disse a alguém, mas como o corpo está bonito, olha que defunto rosado, ele está corado e não tem nenhuma maquiagem, nada. Se fosse o Calbi Peixoto, estaria maquiado, mas este não está. Olha que coisa impressionante, ele está bonito, está um defunto bonito, rosado. Mas é que ocorre um fator. Enquanto este laço, o liame fluídico que prende o corpo ao perispírito, ele está alimentado, o corpo, por esta vitalidade que tem o perispírito. O André Luiz explica que no momento em que corta, desata esse laço, terminam, afrouxam-os, libertando o indivíduo,
imediatamente o corpo toma uma posição cadavérica, fica branco, porque desligou esta vitalidade. Aqui, meus amigos, é o que ocorre nos velórios, onde tem muita mortadela, pão e alguns outros no interior, até uma cachaça para passar a madrugada. O velório hoje ficou uma festa. Não estou dizendo que não se tenha um caldo à madrugada dentro, ou que se tenha um pão para quem está com fome, mas aqui em Votuporanga há um mercado de mortadela e pão no velório. E muita gente vai para se saciar, porque um pãozinho quente à madrugada fora de mortadela é um sonho. Mas não na hora do velório, porque o indivíduo precisa de repouso, que nós possamos ir ao velório com um pensamento. O André Luiz disse que uma visita ao velório a um doente deveria ser de 15 minutos. Mas a gente vai no velório e começa como esse cidadão. Ele não é político, mas tem cara. Aí o que acontece? Ele começa a falar do morto. Olha, eu sei de um fato, vocês aqui não sabem. Todo mundo quer contar uma novidade. No velório, o morto está morto, não tem como dialogar com ele, e o assunto corre à solta. A mulherada fala da empregada, daquela sem vergonha que não fez a limpeza, da danada que deveria ter feito, quebrou 2 taças de cristal, o cabelo não ficou bom porque a moça estava brigada com o marido, fez um papilote diferente, a outra não soube tirar a cutícula, me tirou 2 bifes, e aí a conversa vai. E os homens também têm os seus assuntos, e aqui o nosso amigo começa, olha, eu presenciei um fato que o Dimas disse o seguinte, olha, eu conheci 2 sujeitos que fizeram um roubo enorme e eu os protegi. Mas eu vou contar, era fulano, ciclano, e foi declarando depois que o sujeito estava morto. E imediatamente pelo pensamento, ele trá-los de volta outra vez, pelo pensamento. Olha a posição dos espíritos horrendos que aparecem dentro do velório. Porque este indivíduo desavisado, fofoqueiro, que a língua não cabe na boca, fala mais do que se deve, vai fazer um comentário desairoso diante de um sujeito que está morto. Naquele exato momento causa um mal-estar na organização perispiritual do nosso amigo Dimas, que está no colo da mãe, pelo ambiente que ficou enfermo naquele exato momento, devido ao indivíduo com as suas conversações desagradáveis, inoportunas. Então nós, os espíritas, temos o dever de compreender melhor o nosso posicionamento diante do velório. Não é darmos-nos de santo, mas é o respeito para o momento. Os guias estão trabalhando para aquele momento. E aqui então nós estamos vendo o espírito Jerônimo, que é o orientador, desatando, não tem uma palavra ou outra, os indianos cortavam as parcas, que eram os fios da vida, e aqui desata-se o liame que prende o corpo ao perispírito. Olhai, acaba de cortar, o indivíduo toma um posicionamento no colo da mãe. Ele recobra, por assim dizer, desperta, por assim dizer, para as tarefas. É recolhido com a mãe enquanto vão sepultar o corpo. O André Luiz faz uma narrativa, hora que eles estão chegando e caminhando o cortejo com o caixão, diante dos muros do cemitério, os espíritos doentes inferiores, nossos irmãos, começam dizendo, olha, o sujeito que vai aí tem proteção, olha o cortejo de protetores, nós não teremos alimento, não teremos nada, esse sujeito, ele é protegido. E davam belas gargalhadas os espíritos que ficam nos cemitérios. Nós sabemos que o hobby da Carla Pérez era cor-de-rosa, mas o do Chico Xavier era ir ao velório, ir ao cemitério. Eu estou dizendo da Carla Pérez porque ela deu uma entrevista e perguntaram ao entrevistador qual era o hobby dela, de cor-de-rosa. Agora o do Chico Xavier era um hobby de ir ao cemitério para observar o quê? Observar aqueles mortos que ali estavam, que estavam enfermos, que necessitavam de atenção. Era o passeio dominical de Chico Xavier. 4, 5, 6 horas sentado nas tumbas do cemitério para falar aos mortos, orientar-lhes, dar-lhes carinhos, tudo isso Chico Xavier fazia.
Aqui, o espírito Jerônimo faz uma limpeza no corpo, no cadáver, retirando todo o fluido que ainda resta, fluido animalizado no corpo, energia que ainda reside ali. Quando o espírito Jerônimo faz isto, os espíritos caem na gargalhada. Lá se vai a nossa alimentação. Nada mais restou, só o corpo, só a carne, que entrará no momento exato na putrefação. E naquele exato momento, acabou o nosso amigo. O André Luiz, como neófito, curioso, ele caminha pelo cemitério. E caminhando pelo cemitério, ele vê uma moça, uma senhora sentada na tumba, com o fio que aprende lá no fundo, no corpo. Aqui é o perispírito. E o corpo material dela, este também é material, só que numa outra dimensão, quintessenciada, rarefeita, uma matéria numa outra dimensão de existência, mas é matéria, palpável. E então o corpo está lá embaixo. E por incrível que pareça, ele vai indo para desatar os laços. O Jerônimo diz: alto lá, não pode fazer isso. Porque se você desatar os laços que prendem ao corpo, ela vai imediatamente para o lar dela. E as crianças novinhas que a nossa amiga tem, ficarão doentes, vão enfermar e poderão vir a óbito, devido à doença que a nossa irmã traz na alma. É preciso que ela fique por aí, uma semana aproximadamente, para desvincular-se das crianças e fazer-se o tratamento necessário. Olha a providência divina. O André Luiz, como neófito, queria desvincular o espírito do laço que o prende, porque ele viu fazendo isso lá atrás, ele queria fazer a mesma coisa. Aqui ele continua tendo outra instrução. Eis um senhor de cócoras, cujo corpo está sepultado, e aqui está o indivíduo em meu dinheiro. Ó meu dinheiro, enterraram o meu dinheiro? Onde estão os meus ricos ouros? Onde está o dinheiro que eu guardei? A cabeça deste homem, diz a narrativa do André Luiz, é só dinheiro. Nada mais ele pensa a não ser dinheiro. Ele está querendo ajuntar o dinheiro para que os filhos que ficaram não lhe roubem. E ele vai ficar assim, preso, como o alimento que ele tem. Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro, disse-nos Jesus. O tesouro deste homem está no dinheiro que ele acredita que está junto dele. É um ledo engano. Aqui nós vamos ver ainda quem? O Dimas, no mundo dos espíritos, onde ele está recolhido, tendo uma crise. Qual é a crise que o André Luiz explica que o nosso amigo, trabalhador do centro espírita, passista, aliás, médium de incorporação, está tendo? É porque ele tem filhos, como muitos têm filhos, mas ele, conhecedor da doutrina, leu o livro do Hermínio Miranda, Os Vossos Filhos São Espíritos, leu outros tantos livros dizendo, aprendendo que os filhos não nos pertencem, que os espíritos que se reencarnam em nossa família vêm a título de uma experiência familiar, que ninguém é de ninguém, eu não sou de ninguém, a minha mãe está na condição de minha mãe, para que nós aprendamos a nos amar, o meu pai também, o meu irmão também, inclusive a minha sogra. Ainda bem que não a tenho, mas quem tem, tem a felicidade de tê-la, e sejam felizes. E aí então ele está tendo uma crise, porque os meus filhos não vão ficar amparados, eu não deixei tanto dinheiro para os meus filhos. Ele não sabia administrar o amor paterno e materno. É muito complicado isso, é muito complicado. Mas o espírita tem necessidade, porque estuda, de assambarcar o conhecimento, de entender a mecânica. Ninguém está dizendo que eu vou dizer, eu não tenho filhos, o filho é do Criador, o Criador é que se vire, pague a escola, pague a faculdade. Eu não tenho nada a ver com isso. O filho é de Deus. Não. Nós estamos dizendo do apego. Ele está tendo uma crise de preocupação. Nós vamos ver o segundo caso e como é diferente. Vamos entrar agora no Fábio. Aqui está a casa do Fábio. Os espíritos estão chegando, que também são amigos de Fábio.
Olha os cachorros. O cachorro, meus amigos, não tem vidência. Ele tem um princípio evolutivo. Uma alma, em princípio, evoluindo. Não uma alma dotada de inteligência. Eles não têm vidência. Eles enxergam, por assim dizer, por uma sensibilidade peculiar ao animal. Então aqui eles estão observando toda a movimentação na casa do Fábio. Eis o Fábio, médium passista, trabalhador consciente. Quando sente no quarto a aproximação dos espíritos, o que é que ele chama? A esposa e lhe pede que traga o Evangelho segundo o Espiritismo e os 2 filhos, e começa a dar-lhes uma orientação. Meninos, quando o papai se for, lembrem, o culto do Evangelho no lar que todos nós temos, tem que ser seguido na orientação da mamãe. Eu vou acompanhar-lhes depois da morte. Eu quero que vocês compreendam a necessidade do culto do Evangelho no lar. Não se esqueçam do valor do culto do Evangelho no lar. Respeitem a vossa mãe, estudem e também estudem a doutrina e continuem no centro. A orientação do Fábio para os filhos e os espíritos. Olha o guia dele. E os espíritos outros. Então nós vamos vendo o nosso amigo que está literalmente morto. Ele está morto, preso ao liame que o prende ao perispírito e o guia dele levando-o no colo. O nosso amigo está literalmente morto, não está desencarnado. Aqui, quem tem o liame é a esposa que o fora visitar no mundo espiritual, na casa transitória. Olha a estabilidade emocional de quem conhece, exemplifica e vive a doutrina. Olha só a estabilidade do nosso amigo. Fábio, tranquilo, ele não está preocupado com os filhos, porque tudo o que ele podia fazer, ele fez. Não adianta querer uma orientação da mamãe para dar-nos uma orientação depois da desencarnação, da morte orgânica. É a vida no dia a dia, é a oportunidade que nós, os pais, temos de torcer o pepino enquanto é criança, porque depois que vira adulto não se torce mais. E aqui tem a companheira, por méritos adquiridos do casal, ela foi ter com ele. Olha a alegria do casal e a consciência espírita. Este é o segundo desencarnante. Aqui está a nossa irmã Albina, que ela é presbiteriana. Olha só os amigos espirituais, o neto de 10 aninhos de idade, filho desta senhora que está grávida, irmã desta. Este menino, ele, um tanto evoluído, quando ele dorme, como todos nós, deixamos o corpo. Só que ele tem o amparo da avó presbiteriana, ele ora quando dorme, como todos nós oramos de verdade. 20 minutos de oração, 10 minutos, mal chega o Padre Nosso, cai na cama. Aqui ele tem uma observação durante o sono. Ele, quando dorme, observa que a morte da avó que irá ocorrer irá causar depressão na mãe que está grávida. E ele observa que a criança que vai nascer é um espírito ligado a ele antes de reencarnar. Que os dois fizeram uma combinação. Trocaram uma ideia, nós vamos nascer, vamos criar um projeto em benefício da humanidade. Então ele observa que se a mãe entrar em depressão com a morte da mãe dela, da avó dele, a criança pode vir a óbito. E o que é que ele faz? Uma oração intercessória. Ele ora a Deus pedindo recursos para a sua avó. Pelo amor de Deus, meu pai, deixa a minha avó mais um tempo conosco. A minha irmã que vai nascer, ela precisa vir. E eu quero pedir ao Senhor, por favor, tende de mim piedade. Nós temos um trabalho. As entidades venerandas superiores analisaram a oração do rapaz. E o que aconteceu? A dona Albina não desencarnou.
teve a sua reencarnação adiada por o pedido do neto, de 10 aninhos. E ela vai desencarnar 6 meses depois que a criança vai nascer, vai estar bem, a mãe fora de perigo, e então a nossa irmã irá desencarnar. Para que ela não desencarne, porque ela estava programada, o corpo físico de nossa irmã e as veias do coração, do músculo cardíaco, já estavam depauperadas. Os espíritos fizeram todo um trabalho no músculo cardíaco, nas veias, duplicaram a intensidade da veia e ela ficou curada por 6 meses. Estas são as operações espirituais mais importantes, que são realizadas em benefício de todos nós, sem privilégio de ninguém. Não precisa do médium X ou Y, nem deitar, nem ficar dependurado, nem cortar, nada. Quem corta é só o Aguinaldo, que é médico para isso. Os espíritos e os espíritas não precisam cortar. Chico Xavier consultou o médico Dr. Hilton Rocha de Belo Horizonte, um dos maiores oftalmologistas da nossa época, que chamou um corpo clínico de 20 oftalmologistas para observar a retina de Francisco Cândido Xavier, costurada, que nenhum médico da Terra o poderia fazer àquela época, segundo os relatos. Eu não sei hoje a medicina se já costura retina, mas naquela época o Chico Xavier tinha pontos na retina inteira que estava descolada. Esse é o recurso do mundo espiritual dos bons espíritos. Essa nossa irmã vai ficar 6 meses com prolongamento de vida. Duplicaram-lhe a intensidade do calibre da veia e ela vai poder ficar por mais tempo, não desencarnando ou não vindo a óbito. Esse é o nosso querido Cavalcante. Ele está numa fisionomia horrenda, feio. Ele está mais assustado do que qualquer corintiano. Meus amigos, aqui é impressionante. A cena que o André Luiz vai descrevendo é porque ele fora abandonado pela mulher. É um católico, beato, trabalhador, honesto, bom, que não quis saber, conheceu Jesus, encantou-se pela mensagem do Cristo, mas esqueceu que era casado. Quem é casado tem primazia à estrutura familiar. Tem que dar conta da administração da família. Por isso que aqueles que são sonhadores ou enigmáticos e querem o céu e a terra, têm que escolher um. Ou então entender que o matrimônio está na razão direta em primeiro lugar. Filhos é a maior oportunidade do Criador. Esta missão é a única conferida ao homem na terra. Ninguém de nós é missionário. Somos todos trabalhadores paupérrimos. Missão é de parir, é o ato da mãe e do pai. É a única missão. Então tem que se entender. E o nosso amigo ficou entusiasmado, não quis saber dos bens materiais. Um homem de muita fortuna, a mulher deu no pé e largou-o sozinho com a reza dele. Ele ficou magoado, ficou triste, moribundo, aquela coisa toda, e é enfermo. Ele pede a presença da mulher. Ele tem méritos para isso. Então concedem que a mulher venha. Por isso que ele está com esse rosto pavoroso. Olha a broaca que é a mulher dele. Vedes? Desgrenhada, feia. Ela está horrenda. Por quê? Porque ela saiu por outros caminhos escusos do matrimônio e deu no pé, caiu na quiçaça. Aqui está a nossa irmã. Aqui é o mentor dele. E eles, meus amigos, está vendo a mulher e os espíritos mandam-na retirar. Agora imagina a cena. O médico, a enfermeira e só o paciente. E o paciente começa: não te vás, vem aqui, meu amor. Eu te perdoo, querida, vem aqui. Não foge de mim, meu amor, vem. Eu te amo tanto, eu te perdoo. O médico olha e diz: o cara pirou. Pirou de vez. Aplica uma dose aí para ele acalmar. E deram-lhe uma dose de morfina no indivíduo. Não para matá-lo, isso não é eutanásia. Mas ele já estava desencarnando, morrendo. E então o espírito André Luiz, mais o Jerônimo, olha o médico dando uma morfina para ele aquietar,
porque o médico cria que ele estava tendo alucinação, e na verdade ele estava vendo a mulher, e falando com a mulher o ouvia e ele ouvia a mulher, mas o médico não sabia nada de espiritismo, aplica-lhe a morfina para ele acalmar, mas ele já estava morrendo. Então os espíritos, e André Luiz diz que a desencarnação, a morte dele, a libertação do espírito, do perispírito, do corpo, que está preso ao corpo, o perispírito, célula a célula, levaria em menos de 1 hora. E com essa atitude da morfina, deixou retido como chumbo ao corpo, célula a célula. Levou mais de 6 horas para desatar todos os liames que o prendiam ao corpo. Há uma teoria de alguns médicos que o indivíduo com câncer terminal, ele não deve tomar morfina, não deve tomar nenhuma medicação que deixa-o dopado. Porque dizem alguns especialistas que o indivíduo fica preso ao corpo por muito tempo. Há uma outra área, e eu fico com esta, que é mais bom senso. Deus criou a medicina e desenvolveu a capacidade para que o indivíduo não sinta dor. Ou alguém que arrancar dente, extrair dente sem anestesia. Lógico que tem que ter anestesia, porque a medicina evolui e o indivíduo está com dor, ninguém precisa gritar de dor. Tem a medicação exata, na dosagem exata, que elimina a dor do indivíduo, mas é de livre-arbítrio de cada um querer sofrer e padecer com a dor como desejar, certo? É a liberdade. Aqui está a última desencarnante, ou a última a morrer, que é a nossa Adelaide. Essa senhora é a Zenóbia, que é a organizadora do centro da colônia, casa transitória, onde habita a nossa irmã. Ela veio de lá e vai voltar, regressar para lá. A nossa irmã Adelaide, ela está pedindo a Zenóbia que interceda por ela, porque ela não aguenta mais. Os espíritas da colônia onde ela vive ficam chorando no leito de dor onde ela está, dentro da colônia. E você não pode desencarnar agora, pelo amor de Deus, nós ficaremos órfãos. O Chico Xavier estava com 92 anos e o povo não queria que ele desencarnasse por nada no mundo. Todo mundo queria gozar a vida, mas que o velhote ficasse lá na cama, com dores, com anginas terríveis, e nós todos no barzinho na avenida, divertindo-nos na boate, passeando e dançando. Ele não, ela está pedindo clemência, porque ninguém a deixa. Ela vai contando para a irmã Zenóbia que em volta do corpo dela tem laços fluídicos acinzentados, presos ali, que ela não consegue movimentar-se, de tal teor da intensidade vibratória de cada um dos indivíduos, que querem a reter no corpo. Pelo amor de Deus, a senhora não pode ir embora, a senhora é a alma dessa casa. É por isso que vos digo, com todo respeito a Maria Luísa, quando Aguinaldo estiver desencarnando, deixai-o ir, não vamos prendê-lo. Doutor Aguinaldo, pelo amor de Deus, não vá embora, eu tenho que fazer uma cirurgia da minha filha ainda, pelo amor de Deus, fica mais. E o Aguinaldo, com 99 anos, não, eu estou indo, deixa-me ir. Não, Aguinaldo, fica até 140, pelo amor de Deus, o Francisco de Assis precisa de você. E nós somos assim, nós somos assim. Eu visitei o meu avô, que estava com 87 anos, com Alzheimer, preso a uma cama há 8 anos, amarrado, porque o velhote era violento. A minha mãe, a minha tia, todos espíritas, choravam copiosamente, porque não queria que o papai morresse. Eu falei, pelo amor de Deus, dê liberdade ao velho, ele não aguenta mais ficar amarrado, ele está com Alzheimer, está sofrendo, ele está sentindo tudo o que se passa, e não pode argumentar, pelo amor de Deus. Mas é o egoísmo nosso. Uma senhora disse, o egoísmo não, senhor, é amor doentio. Porque o amor liberta, o amor liberta. Querem ver que nós não amamos? Meu marido, o que foi, meu bem? Eu quero dizer a você que eu tenho uma amante. Que bom, não tem problema, fique tranquila. Eu te perdoo. Ah, querida, não tem problema, eu perdoo. É só uma, querida. Não há problema. Eu te amo, eu te perdoo. Fica tranquilo. Você vai acabar com ela? Pô, mês que vem. Tá bom, querido, fica tranquilo. Olha, eu não vou sair do quarto, viu, meu amor? Fique tranquila. E ela acredita.
É assim. Quem ama libertas. Nós não amamos. Você tem o que? Uma amante? Eu te mato, desgraçado. É agora. E degola o pescoço do indivíduo em 2 segundos. Mesmo se for espírita. Então nós estamos longe do amor. Nós estamos no ensaio do amor. Então é preciso libertar. E aqui eles não libertam a nossa amiga. O que faz a nossa irmã Zenóbia? Ela vai à colônia, onde trabalha a nossa irmã na terra, na instituição. Quando todos estão dormindo, olha aqui os fios. Estão vendo? Todos estão encarnados. Como dormem todos numa colônia, eles saem do corpo e ela levou-os a todos para o anfiteatro da própria instituição e explicou para todos eles que a nossa irmã Adelaide está cansada, está precisando regressar à casa transitória de onde ela veio, que eles tenham compreensão para com a dor que ela está vivendo, eles têm de respeitá-la, porque ela já cumpriu todo o seu trabalho. E aqui então, nós vamos vendo a morte da nossa irmã, porque a morte, todo mundo se recolheu depois da orientação, ela deu uma recuperada, como sempre, e aí então ela morreu. Sai do corpo ela mesma, e o Dr. Bezerra recebe-a. Nesse mesmo instante, os espíritos ajudam-na, e ela também ajudou a desatar o fio que prendia o corpo. Imediatamente. E ela está morta e desencarnada. Meus amigos, Francisco Cândido Xavier fez a mesma coisa, só que com muito mais beleza. O Chico Xavier não ia ao abacateiro, já tinham 6 anos aproximadamente. Ele acordou na sexta-feira e disse ao Eurípedes, um rapaz que mora lá, que morava com ele e que ainda mora na residência dele, que agora é do Eurípedes, que não é filho de Chico Xavier. O Chico Xavier nunca teve filho e nunca adotou filho. Ele é apenas um rapaz que morou e que muito ajudou o Chico Xavier. Eurípedes, eu quero ir ao abacateiro. O senhor dá conta? Dou. Sábado de manhã se arrumou, chamou o barbeiro, fez a barba, cortou o cabelo, foi ao abacateiro, distribuiu dinheiro e pão para todo mundo, como sempre o fazia, leu o evangelho, comentou, regressou para casa e à noite foi ao centro, ao grupo espírita da prece. Viu todo mundo, foi a maior alegria daqueles que lá estavam, que jamais criam que ele lá voltasse. Fez todo o culto do evangelho na casa que lhe pertencia. Regressou para casa, conversou com amigos, de manhã levantou-se, arrumou impecavelmente, com o terno, com a gravata, com os sapatos, botou o óculos quadradão que ele tinha, botou uma boina, cruzou a mãozinha e picou a mula. Saiu do corpo, literalmente desencarnado. Foi-se embora. É um espírito de uma envergadura invejável. Ele mesmo fez tudo isso sozinho. Naturalmente, com uma pleiade de espíritos que o estavam ajudando. Aqui está. A nossa irmã pede ao Dr. Bezerra de Menezes que lhe autorize ir ver o corpo dela e fazer uma oração para o corpo. A oração está no livro Obreiros da Vida Eterna. Vale a pena. Agradeço, corpo abençoado. Não é esta, isto é sabor das minhas emoções. Agradeço-lhe pelos 70 longos dias de trabalho, 70 anos de trabalho. Agradeço você ter me suportado. Às vezes que inadvertidamente comi atacando o fígado, mas eu quero dizer-lhe que agradeço muito a permanência por 70 anos. E agradeço de todo o meu coração. E faz a oração, agradece o corpo e também vai para as regiões da colônia onde ela habita, os desencarnados, os trabalhadores, os familiares, para o encerramento da atividade da desencarnação. Aqui está o coral, como nós vimos aqui um belíssimo coral, que também estava iluminado, alguns médiuns videntes podem ver, estava iluminado, pela presença das notas harmoniosas, melódicas que vão
adentrando o ambiente, e quem estiver na sintonia recebe o fluido, a energia que sai do grupo e do canto. Aqui chovem pétalas luminosas e que vão caindo sobre as pessoas, e estas, por estar no estado do perispírito, absorvem-na. E absorvendo, fica no perispírito, como medicação. Então, isto é maravilhoso. E aqui eles estão dizendo um bye-bye, adeus a toda a equipe, e os espíritos amigos estão partindo em retirada pelo trabalho. Todos eles. É esta alegria, é esta harmonia que está na realidade da vida. A doutrina espírita, meus amigos, é esta beleza harmoniosa. A morte é uma realidade das mais encantadoras, que traz um fascínio à criatura humana. Porque a realidade de eu poder amanhã encontrar com meu pai e dizer: olá, como é que está? Quanto tempo, que saudades que eu estava de você. Já estava com saudade dos beijos que você me dava. Ah, meu pai, que bom eu ver você. O meu pai está desencarnado, e naturalmente que vê-lo-ei, não sei quando, naturalmente que não quero ir agora, ninguém quer, mas se alguém dentre vós quiser, erga a mão, o guia anota e leva-o esta noite. Ficai tranquilo, nós somos livres e podemos dizer: olha, eu também quero. Anotem, larguem a mão, e aí então serão anotados, e à noite levar-vos-ão ao mundo espiritual. Naturalmente que não queremos, naturalmente que a vida na terra é ótima, mas, meus amigos, ficar na terra para viver as turras uns com os outros, brigando, lamuriando, lamentando a condição em que está, quando deveria agradecer a condição em que está. Se é loiro quer ser preto, se é preto quer ser loiro, se é branco quer ser moreno, é uma insatisfação. Nós estamos como Paulo, que dizia: eu tenho um espinho na carne. Quem é que não tem um problema na alma? Quem é que não carrega uma dor na alma? Todos nós temos problemas, conflitos, dificuldades, dores, desencantos, amores. Nós desejamos uma coisa e não o temos. A doutrina vem em socorro à criatura humana, ensinar o homem a viver melhor, a compreendermos a vida, que depois da morte ela é vida, e muito mais estuante, muito mais bonita, muito mais harmoniosa. Se hoje eu sou invisual aqui no mundo físico, depois da desencarnação eu irei ver. Se eu não tenho uma perna depois da morte, eu tê-la-ei outra vez. E a vida é maravilhosa, é cheia de encantos. É preciso saber viver, e saber viver é uma arte. Que Jesus possa abençoar-nos e fortalecer-nos hoje e sempre. Muita paz e muito obrigado a todos.